1 Samuel capítulo 17, verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha a ousadia desse homem. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Glória a Deus. Que texto especial para nós pensarmos e conversarmos um pouco sobre, falarmos da temática de guerra e sobre personagens que enfrentaram e que lutaram de forma consistente, de forma valorosa, grandes batalhas e grandes desafios. O capítulo 16 e o capítulo 17 de 1 Samuel vai contar para nós, em especial o capítulo 17, sobre a narrativa de uma peleja que está para se iniciar. Os filisteus estão afrontando o exército de Israel, e agora por um período longo de aproximadamente 40 dias, há uma afronta velada contra esta nação. Há uma batalha sendo empreendida e não há esforços que são medidos para realização desta batalha. Na verdade, os filisteus, eles se tornam um calcanhar de Aquiles, e com muita frequência há batalhas que são travadas. Um povo difícil, um povo que tinha estratégias de guerra, um povo que tinham armas, que tinham guerreiros preparados. Eles queriam impor a sua vontade, o seu domínio pela força bélica, por suas estratégias militares, por seus conhecimentos, por aquilo que eles conheciam enquanto estratégias. E agora eles se levantam uma vez mais e estão empreendendo uma afronta, e o desejo é culminar num ponto final de uma batalha. Quando eles se levantam, eles estão de frente a e há um vale que os separa, e agora, durante este período, a afronta é velada, a oposição está ferrenha, está declarada. E o que é interessante é que o exército de Israel, inicialmente ele olha para a sua limitação, inicialmente ele se vê muito pequeno para enfrentar o desafio que estava proposto. Afinal, do outro lado tinha preparação, afinal, do outro lado tinha estratégias, e eles não. Eles se sentem inicialmente amedrontados e preocupados. Mas então, no meio de todo esse cenário, eu vejo um personagem, e este personagem é o que a Bíblia traz a narrativa como sendo de Davi. No meio de todo esse cenário de medo, de oposição, no capítulo 17, o verso 32, vai mostrar a nós que Davi se levanta, e ele se levanta com uma ousadia incrível. Ele se levanta com uma ousadia que não era normal no cenário daquele exército. Ele se levanta não com uma palavra de medo, ele se levanta não com uma palavra de tristeza, de preocupação ou frustração. O verso 32 vai dizer que Davi toma a palavra, e ele vai encher os pulmões e verbalizar:
não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Ou seja, por que é que vocês estão com medo do exército dos filisteus? E por que é que vocês estão com medo, em especial, de Golias? Ele pode ser grande, ele pode ter a sua fama, ele pode ser alguém que causa medo por sua força, por sua estratégia, por sua imponência, mas ele vai tomar a palavra e ele não vai reger a palavra como todo o exército está, em tristeza e angústia. Ele vai tomar a palavra e vai trazer uma palavra de ânimo. Por que é que vocês estão preocupados? Por que é que vocês estão amedrontados? O que é que está causando aflição, angústia e preocupação? Vocês estão com medo de Golias? Vocês estão com medo desse cenário que vocês estão enfrentando? Não precisa ficar com medo. Eu vou me levantar e eu lutarei contra Golias. Se não há aqui ninguém neste exército disposto, com coragem para lutar e enfrentar Golias, fiquem tranquilos, eu vou me levantar e eu luto contra Golias. Eu vou me levantar e eu enfrento Golias. Isso é um ponto para a gente pensar. O que regia o ambiente do exército era medo. O que regia o ambiente do exército era preocupação com o tamanho do exército que estava do outro lado. Mas agora se levanta um jovem, e que credenciais este jovem tinha para guerrear? Nenhuma, ele não era guerreiro. Que jovem ou que credenciais este jovem tinha para tomar a frente da batalha? Nenhuma, ele não era especialista em luta, ele não era especialista em guerra. Mas atenção, talvez ele não tinha as credenciais de um guerreiro, talvez ele não tinha as credenciais de um soldado preparado para a batalha, mas não significa que Davi não era um guerreiro valente, não significa que Davi não foi forjado em uma escola de guerreiro. Na verdade, olhando para a biografia de Davi, eu vejo isso. Ele se levanta para trazer uma palavra de ânimo num ambiente de medo, e não é de forma aleatória. Davi sabia o que ele estava dizendo. Davi conhecia a causa da ousadia e da motivação que tinha no coração dele. Ele não está dizendo por dizer, ele não está tentando acalmar o povo apenas por falar. Ele sabe quem ele era. Ele sabe de tudo o que ele tinha enfrentado. E olhando para toda a biografia da tua história, Davi vai dizer: eu fui forjado para ser um guerreiro valente. Talvez esse exército poderia lutar, mas eles não podem, estão com medo. Eu vou lutar e eu vou enfrentar. Não é uma ousadia inconsequente, é uma ousadia com conhecimento de causa. E eu fiquei pensando, de onde vem essa ousadia de Davi? De onde vem essa coragem de Davi para lutar num cenário onde ninguém queria lutar? Para guerrear num ambiente onde ninguém estava disposto para guerrear? E eu enxerguei algumas lições através da vida de Davi, e eu quero compartilhar algumas conosco esta noite. Primeiro, Davi tinha essa força e essa ousadia, porque seu caráter foi forjado em ambientes de cenários difíceis. Atenção! Capítulo 16 e verso 1 de 1 Samuel. Samuel vai ser enviado por Deus à casa de Jessé. E Samuel tem uma tarefa específica. Qual é a tarefa de Samuel? Ele deveria ungir um novo rei. E este rei agora seria escolhido por Deus. Deus já havia rejeitado Saul. Deus já tinha colocado um ponto final no reinado de Saul. E agora Deus levantaria alguém com as suas prerrogativas e as suas credenciais. E agora Deus envia Samuel, e ele vai para a casa de Jessé com essa tarefa de escolher um novo rei, de validar, de ratificar a escolha de Deus para a sequência do reinado desse povo. Você conhece a história? Passam todos os irmãos de Davi, passam um por um, e Davi não estava presente naquele momento. Onde Davi estava? O texto vai dizer que Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai. Um trabalho difícil, um trabalho duro, um trabalho rodeado de entregas e rodeado de perigo.
Tanto é que Davi vai mencionar isso. Ele vai dizer que em alguns momentos ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, e apareciam alguns ursos para arrebatar as ovelhas, e apareciam alguns leões para levar as ovelhas do rebanho, mas Davi ia atrás, e Davi matava os leões, e Davi matava os ursos. Ou seja, Davi foi forjado para ser um guerreiro valente. Ele aprendeu a matar leões e ele aprendeu a matar ursos. Davi estava só no campo, ninguém ensinou estratégias e táticas para Davi, mas ele foi forjado a lutar e a sobreviver ao meio de cenários difíceis. Um guerreiro valente se nasce, ou um guerreiro valente se projeta ou se constrói quando ele é exposto a cenários difíceis. Quando Davi olha Golias se levantando, ele diz assim: isso aí não me causa medo, eu estou acostumado a lidar com cenários difíceis, eu já matei leões, eu já matei ursos, eu já lidei com situações complicadas, está todo mundo apavorado, menos eu, está todo mundo preocupado, menos eu, porque eu fui forjado em meio a cenários difíceis. Deixa eu dizer algo de Deus para a nossa vida esta noite. Talvez nós ficamos pensando por que é que Deus projeta algumas guerras na nossa vida. Talvez nós ficamos pensando em alguns momentos por que é que Deus coloca situações complicadas, cenários adversos, de lutas e provações na nossa vida. E talvez olhamos e tentamos entender, e tentamos conjecturar, e às vezes reclamamos, e às vezes murmuramos: o porquê dessa luta, o porquê dessa prova. Sabe o que Deus está fazendo em nós? Na verdade, Deus está forjando o nosso caráter, porque a melhor ferramenta que Deus tem para forjar guerreiros, para preparar guerreiros para a batalha, é expor guerreiros em cenários difíceis. Ventos tranquilos não fazem guerreiros. Já havia um ditado que diz que ventos tranquilos não fazem marinheiros. Eu digo que ventos tranquilos não fazem guerreiros. Quando tudo está bem, a gente se acomoda. Orar para quê se tudo está bem? Quando tudo está bem, a gente dá uma baixada na guarda da fé. Para que buscar em intensidade? Está tudo tranquilo, está tudo favorável, mas chega a guerra, nós logo corremos para buscar no Senhor. Por que é que isso acontece? Por que é que chega a guerra? Deixa eu dizer algo de Deus para a tua vida: não murmure quando a guerra chegar. Deus está forjando o teu caráter espiritual. Deus está forjando a sua vida para que a gente esteja preparado para enfrentar desafios maiores que virão sobre a nossa vida. Na verdade, quando Deus está trabalhando Davi no secreto, Deus está projetando Davi para enfrentar guerras maiores. Gente, porque a vida do cristão é assim. Nós vivemos guerras constantes e batalhas seguintes na nossa vida. Pastor, estou vivendo uma guerra. Deus vai dar vitória para você nessa guerra. Mas deixa eu dar uma palavra para você de ânimo. Depois dessa guerra tem um refrigério. Daqui a pouco já vem uma outra guerra. Tem um refrigério, daqui a pouco já vem uma outra guerra. E posso dizer, Deus não está querendo gerar filhos mimados de mamãe. Deus não está querendo gerar filhos onde Ele passe a mão, onde Ele massageie o ego, onde Ele vai apalpar e vai dizer que tudo vai ficar bem. Não, Deus chamou homens e mulheres corajosos para enfrentar as pelejas e as batalhas diárias. E talvez Deus vai precisar, para forjar o nosso caráter, expor-nos a situações complicadas de lutas e adversidades. Pastor, por que eu estou matando o leão? É porque Deus está forjando você para uma guerra maior que vai vir daqui a pouco. Pastor, por que eu estou atravessando esse vento? Deus está preparando você para uma guerra maior que virá. Mas deixa eu liberar algo para animar você. Quanto maior a guerra, maior é a vitória que Deus tem preparado para você. Quanto maior a luta, maior é o cenário que Deus está preparando para que o nome dele seja exaltado na sua vida. Então todo mundo está com medo. Davi não. Eu estou acostumado com cenários difíceis, eu estou acostumado com luta, estou acostumado com guerras, estou acostumado com peleja, porque eu fui forjado, porque eu fui preparado. Nada me assusta, nada me amedronta.
Tinha um irmão na igreja que a gente servia pastoralmente, que eu percebi que quando Deus levantava alguém em profecia na igreja, ele saía de dentro da igreja e ia para fora. E aí um dia eu perguntei para ele: irmão, o que acontece com você? Que toda vez que Deus levanta alguém em profecia, você levanta e vai para fora. Ele falou assim: pastor, eu enfrento tanta luta, que quando Deus levanta alguém em profecia, eu logo penso, vai falar que está chegando uma luta de novo, então eu corro para nem ouvir o que Deus vai falar em relação a isso. Eu falei: larga a mão disso, crente. Onde tu arrumou isso? Não, pastor, não quero nem ouvir, porque é tanta luta que enfrento. Confia no Senhor. Seja o que vier, haja o que houver. A Daiane canta aqui no grupo de louvor: haja o que houver, nós permaneceremos firmados no Senhor Jesus, porque Ele está forjando o nosso caráter, Ele está preparando a gente, Ele está trabalhando em características que precisam ser trabalhadas em nós. Segunda verdade deste texto: Davi estava cheio de ousadia onde todo mundo estava com medo, porque Davi foi encontrado nas fileiras das impossibilidades. Saul está com uma missão de ungir um novo rei, e agora Davi não está. A história segue, capítulo 17, verso 32. Quando Davi olha e diz assim: eu vou lutar contra Golias, eu vou lutar contra esse filisteu. Olha o que Saul vai dizer para Davi: você não pode lutar contra esses filisteus. Eu estou cheio de ousadia, eu estou cheio de coragem. Saul olha e diz assim: você não pode lutar contra esse filisteu. Sabe qual foi a resposta de Davi? Eu posso sim. Posso? Saul está olhando: você não pode. Em outras palavras, quem é você, Davi? Que prerrogativas você tem? Que estratégias militares você tem? Você não pode. Davi diz: eu posso. Por que Davi tinha essa coragem para dizer eu posso, onde as pessoas diziam que ele não podia? Porque Davi já tinha experiência de ser encontrado nas fileiras das impossibilidades. Davi era alguém que foi e aprendeu a lidar com o não pode da vida. Te provo isso. Para Samuel, quem seria o novo rei? Eliabe. Para a família de Davi, seria qualquer um, menos Davi. Podia ser qualquer um novo rei. Davi não. Davi não pode. Davi é o menor. Davi não tem as características. Davi não tem as prerrogativas. Davi não tem o que é preciso para a função. Ele era o menor. Ele nem estava em casa quando Samuel chegou para ungir o rei. Mas atenção, passam todos. E quem é que eles mandam chamar? Mandam chamar a Davi. Davi, nós não nos assentaremos à mesa enquanto você não chegar. O que é isso? Davi não se dobrava ao não pode da vida. Davi sabia lidar com as impossibilidades e com os nãos que a vida colocava diante dele. Você não pode, eu posso. Você não é, mas eu tenho um Deus que é. Você nunca vai chegar, eu vou chegar, eu posso. Davi lutava, e a vida de Davi, quando Saul disse você não pode, ele não se amedronta. Eu posso, eu posso. Eu já ouvi muito não na vida, e eu já superei todos os nãos para chegar até aqui. Eu ainda creio num Deus que tira pessoas das fileiras das impossibilidades. Eu ainda creio num Deus que levanta pessoas que estão no anonimato. Eu ainda creio num Deus que projeta pessoas que Ele escolheu para um propósito. Talvez as pessoas olhem para mim e olhem para você em algum momento e dizem assim: ele não pode, ela não pode, ele nunca vai conseguir, ela nunca vai conseguir, não tem o perfil que precisa, não tem o que é necessário para ocupar a função, ele nunca vai chegar. Davi disse assim: pela escolha do homem talvez eu nunca chegue, mas pela escolha de Deus eu sei que eu vou chegar onde Ele projetou para a minha vida. De vez em quando nós encontramos por aí os sepultadores de sonhos. Está cheio de coveiro espiritual por aí.
Você chega animado para ele, dizendo assim: olha, Deus me deu uma promessa e eu creio que eu vou receber. Ele logo diz para você assim: vai não. Não, eu creio que esse ano eu vou comprar a casa própria. Ele chega para você assim: tu tem dinheiro? Não, eu creio que esse ano meu ministério vai avançar. Ele diz assim: quem é você? Onde tu está? Quem vai te achar onde você está? Mas eu creio num Deus que trabalha de uma forma diferente. Ele ainda encontra pessoas para propósitos, e Ele é especialista em lapidar nas fileiras das impossibilidades. Para cada não pode do homem, Deus tem, você pode. Para cada não pode de alguém, Deus diz para você: eu vou te exaltar, eu vou cumprir, eu vou fazer. Sou eu que levanto, sou eu que estabeleço e sou eu que cumpro. Não, você não pode. Olha a família que você tem, olha o bairro que você mora. Davi não podia, ele era a última opção, mas Deus inverte a lógica humana, onde o homem não quer, mas Deus quer, está feito. Quando Deus decide exaltar alguém, está decidido. Quando Deus decide levantar alguém, está decidido. Podem tentar te parar de todo jeito, podem tentar atrapalhar de todo jeito. Se Deus decidiu te levantar para uma obra, está decidido. Operando Deus, quem vai impedir o agir e o trabalhar dele sobre a nossa vida? Não, pastor, tu não está entendendo. É que eu sou pastor de uma igreja simples. Deus ainda levanta homens para propósitos conforme a sua vontade. Não, pastor, que eu estou lá, ninguém me enxerga. Deus está te enxergando, Deus está te olhando. Para muita gente você jamais poderia, mas para Deus Ele está dizendo: não canta bonito, não tem perfil, não tem jeito, não tem nome, não tem sobrenome, mas eu escolhi, e eu escolhi está acabado, eu escolhi está determinado. Deus é soberano nas suas escolhas. Davi, tu não pode. Claro que eu posso. Quem é você? Eu sou aquele que Deus chamou para lutar essa guerra. Davi, você não vai chegar. Vou, claro que eu vou. Deixa eu dizer algo para você. Cuidado com os coveiros espirituais, porque eles são especialistas em sepultar sonhos de Deus na nossa vida. Cuidado com quem você conta o que Deus projetou para a tua vida, porque nem todo mundo está alinhado com o que Deus projetou para você. Guarde o secreto, aquilo que Deus liberou para a tua vida, e no tempo certo Deus vai manifestar a soberania dele sobre todas as coisas. Deus está dizendo: sou eu ainda que levanto, sou eu ainda que exalto, sou eu ainda que coloco de pé, sou eu ainda que faço, sou eu ainda o dono de todas as coisas. E se eu determinei um projeto para a tua vida, para a tua casa, para os teus sonhos, ninguém impedirá. Ninguém impedirá o que eu tenho projetado para você. Aleluias. Aleluias. Quantos não pode a gente já ouviu na vida, gente? Se fosse pelos não podes, eu acho que nem crente eu seria hoje, quanto menos pastor. Não pode. Oh, Jesus. Aleluias. A prerrogativa de Deus é diferente quando Ele olha. O homem olha aquilo que está por fora. Deus enxerga aquilo que está no secreto. Aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. Não desista dos sonhos de Deus na tua vida. Não, pastor, mas é impossível. É possível. É possível. Deus escolhe pessoas nas fileiras das impossibilidades. Sabe por que Davi está cheio de coragem? Porque Davi sabia lutar com afrontas, incompreensões e desprezo. Davi vai receber a recomendação do seu pai para levar alimento aos seus irmãos, alguns tostados de pães e outras coisas. E Davi chega
E quando ele chega, Saul está com um exército no campo de batalha, Golias está marchando em direção a eles, e Davi chega no meio desse cenário. Davi está curioso em relação ao que está acontecendo. Gente, ele era só um entregador de marmita. Ele não foi chamado para guerrear. Ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele foi chamado para levar marmita para os seus irmãos. E Davi agora curioso vai perguntar, o que é que está acontecendo? Algumas pessoas falam assim, olha, Golias está afrontando, e Saul diz que quem levantar e lutar e vencer, vai ter um monte de benefícios que ele vai receber. Davi olha e diz assim, opa, desconto de impostos, vai casar com a filha do rei, tem um monte de outras coisas que Deus vai, ou que o rei vai proporcionar. E Davi está curioso com aquela história. Quando ele está no meio de tudo aquilo ali, o seu irmão Eliabe se ira contra Davi. E olha o que ele diz. O que é que você está fazendo aqui, Davi? Por que é que você não está cuidando das poucas ovelhas do papai? Olha o termo pejorativo. Quem é você, Davi? Não te mete onde você não foi chamado. Vá procurar o teu canto, Davi. Vá caçar o teu rumo, Davi. Olha o que ele vai dizer, eu sei que você é presunçoso. O que é presunçoso? Você se julga melhor do que os outros. Você tem o coração mau. Davi olha para Eliabe e diz assim, o que eu te fiz agora? Eu só vim trazer comida para você, estou curioso com o que está acontecendo, e você descarrega esse monte de caminhão na minha cabeça? Não tem razão nenhuma para isso. Grosso você, Eliabe. Mal educado você, Eliabe. Exagerado você, Eliabe. Para que me tratar desse jeito? Para que fazer isso comigo? Não tem sentido nenhum nisso. Aí Davi levanta e diz assim, eu vou lutar contra esse Golias. O irmão de Davi está desprezando ele. Quem é você? Eu conheço a motivação do seu coração. Só que Davi supera essa fase. E agora Davi se apresenta para lutar com Golias. Coloca a armadura de Saul nele. Ele vai andar, ele olha e diz assim, não, isso aqui não é para mim. Não, todo desajeitado. Isso aqui não cabe para mim. Ele pega um cajado na mão, 5 pedras, um alforje do pastor, uma funda. Capítulo 17, verso 42. Golias olha para Davi, o que Golias fez? Desprezou a Davi. Você vai vir lutar comigo desse jeito? É assim que você vai me enfrentar? Coitado. Davi, vou acabar com você. Vou pegar a tua carne. Vou jogar para que as aves comam tua carne, Davi. Mas um guerreiro valente não fica com medo de oposições. Porque ele sabe lidar com desprezo, incompreensões e afronta. Uau! A gente vai lidar muitas vezes com desprezos, incompreensões e afrontas. E às vezes são afrontas de quem está longe, mas às vezes são afrontas de quem está perto. O que você pensa que é? Se coloca no teu lugar, rapaz. Tu é só um moleque, tu é só um menino. Acha o teu quadrado. Não te mete com o que você não foi chamado. Fique quieto no teu lugar. Pastor, a gente enfrenta afronta, meu Deus do céu, um monte. De todo jeito e de todo lado. As pessoas dizendo assim, você não pode. Talvez desprezam você. Talvez menosprezam o que Deus tem para você. Mas Davi já sabia lidar com desprezo. Ao longo da vida, Deus está preparando Davi. É só mais um desprezo, eu sei como lidar com isso. É só mais uma afronta. Eu já lidei com tantas afrontas, não vai ser essa que vai causar medo para mim. Sabe o que Davi tinha desenvolvido nele? Resiliência. Sabe o que é resiliência? No dicionário atualizado, couro grosso para aguentar pancada. Está batendo, mas
mas eu estou aqui. Está afrontando, mas eu estou firme no propósito. Está desprezando, mas eu estou firme no que Deus chamou. Está dizendo que não tem jeito, mas eu não movo do meu lugar. Gente, sabe o que nós precisamos? Parar de mimimi espiritual quando chegam as guerras. Ah, coitado de mim. Ah, porque não sei o quê. Olha que eu estou enfrentando. Olha que não sei o quê. Deus está dizendo, está apanhando, mas fica firme. Está difícil, mas fica no lugar. Está complicado, mas não mova do chamado de Deus para a tua vida. Porque andar com Deus é assim. Às vezes você vai ser incompreendido, vai ser julgado, não vão entender o que Deus tem para você. Mas deixa que falem, deixa que digam de você, deixa que façam propaganda de você. Permaneça na vocação que Deus te chamou. Está apanhado, mas continuo firme no propósito que Deus me chamou para cumprir. Isso é resiliência. Tem crente que você encontra ele hoje, está bem, meu irmão, estou animado, cheio de Deus, roda no manto, fala língua estranha. Você encontra ele amanhã, cabeça baixa, andando para a rua, chutando cachorro morto. Aconteceu contigo? Ah, pastor, uma guerra, uma luta, estou cansado, estou desanimado. Resiliência. Guerra é persistência, é resiliência para enfrentar. Deus não chama filho mimado para a guerra. Deus levanta homens corajosos para a batalha. Está doendo? Tem dia que dói. Tem dia que a paulada come bacana e machuca. Mas a gente está lá, sabe por quê? Qual é o segredo? Deus está conosco para nos fortalecer. Deus está do nosso lado para nos ajudar. Resiliência. Vire para quem está do teu lado e diga assim, tem dia que dói. Diz para ele, tem dia que dói. Mas estou firme. Diz para ele, estou firme. Estou firme. Firme. Ah, estão falando de você. Ah, vou deixar de ser crente. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o que. Está firme, camarada. Deus não chamou a gente para desistir no meio da batalha. Deus está querendo criar casca de tartaruga na gente. Bate, mas bate e volta. Porque a gente está blindado espiritualmente. Deixa eu liberar algo de Deus para a tua vida. Pode te atacar de todos os lados. Podem dizer de você de todos os lados. Nenhuma ferramenta preparada vai prosperar contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu ministério, contra o teu chamado. Vai bater e vai cair por terra. Vai bater e vai cair por terra. Vai bater e vai cair por terra. Porque nós estamos blindados. Deus está nos protegendo espiritualmente. Nenhuma seta preparada vai barrar o propósito de Deus sobre a nossa vida, porque Ele está nos guardando e Ele está nos protegendo. Aleluia! Oh Espírito Santo de Deus, te anime com a guerra. Aprenda a aguentar pressões. Aprenda a lidar com afrontas. Eu costumo dizer que os pastores que forjaram meu ministério mentiram para mim. Porque eles só mostraram o lado bonito do ministério. Gente, isso aqui é lindo e é maravilhoso. Mas isso aqui não é ministério só. Eu fui descobrir pastor daí depois. Quando eu fui descobrir, não tinha mais como voltar. Tem luta, tem incompreensão, tem dificuldade. Mas o Senhor não chamou a gente para retroceder, não. Sabe qual é a palavra do Senhor? Tu, porém, vai até o fim. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida alguma. Estou apanhando, mas estou levando a semente. Está doendo, mas estou levando a semente. Estou sendo incompreendido, mas estou levando a semente. Está machucando, mas estou levando a semente. Aqueles que andam gemendo e chorando voltarão sem dúvida consigo, trazendo os molhos. Tem vitória para quem persiste. Tem vitória para quem acredita. Deus está dizendo, não é hora de parar.
grande. O que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é tão grande, que quando Ele consolidar na nossa vida, não cabe mais a gente voltar atrás. Não cabe mais desistência. E Jesus olhando, dizendo assim: eu sei que você vai passar luta, eu sei que você vai passar prova, e que não haja tentação para que você desista, para que não haja tentação de você desistir. Eu preciso forjar o seu caráter. Gente, porque maiores degraus exigem da gente maiores lutas e maiores batalhas. Eu vi um pastor que um dia dizia: eu tenho 10 pessoas na igreja, eu estou orando para Deus multiplicar o rebanho, mas eu fico reclamando que as 10 dão muito trabalho. Deus vai dizer assim: eu vou multiplicar o rebanho para quê? Tu está reclamando do trabalho de 10, por que é que eu vou te dar 50? Degraus maiores vão exigir de você níveis maiores de batalhas. Pastor, não quero luta maior não, então se prepare para não viver vitórias maiores também. Porque uma coisa está condicionada à outra. Pastor, minha luta está grande, se prepare. Deus está forjando o teu caráter para grandes vitórias que Ele já projetou para a tua vida. Tem grandes coisas. E quando se manifestar, não cabe desistência. Onde Deus vai te colocar, não cabe você desistir. Não vai ter como você usar o vocabulário da desistência. Deus está dizendo assim: então deixa eu preparar ele agora, porque eu vou forjar o caráter dele de forma gradativa. Eu vou trabalhar no que precisa ser trabalhado. Eu vou ensinar ele a lidar com desprezo, com incompreensão, com lutas, com afrontas. Eu vou ensinar ele a lidar com rejeição. Eu vou ensinar ele a preparar, porque onde eu vou colocar ele vai ser do mesmo jeito. As pessoas vão olhar e vão dizer: mas quem é ele? De onde veio ele? Como aconteceu? Então quando acontecer isso, ele vai estar pleno, tranquilo. Como diz o hino: calmo, sereno e tranquilo. Eu já lidei com isso. Deus já me forjou e já me preparou para isso. Estou calmo, sereno e tranquilo. Aleluias. Aleluias. Deus usa guerras para forjar o nosso caráter. Você veio a mim com espada, com lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado. Esse exército pode ter medo de você, mas eu não tenho. Olha a ousadia de Davi: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou arrancar a tua cabeça. Uau! Como diz o pastor, uau! Você imagina isso? E todo esse povo saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Eu não tenho medo de nada disso, porque essa guerra não é minha. Do Senhor é a guerra. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Aquieta-te, acalma-te, cumpre o propósito que Deus confiou à tua vida, porque no tempo certo Ele trará o escape e a solução para mim e para você. Pastor, eu não posso. Davi também não podia. Eu não consigo. Davi também não conseguia. Mas do Senhor era a guerra. Se coloque em pé, por favor. Deixa eu dizer algo para você. Eu conversava hoje com um pastor, acho que era com o pastor Wilson. Eu dizia assim: pastor, eu aprendi a enxergar prismas diferentes de guerra. Tem guerra que é Deus que coloca a gente.
para forjar nosso caráter, para melhorar, para aprimorar a gente para o próximo nível. Bacana. Tem guerra que é o Senhor que permite o inimigo pelejar contra a gente. O Senhor permite o inimigo travar guerras contra nós. E também há prerrogativas de propósitos através de tudo isso. Há guerras que a gente entra por conta própria. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Daqui a pouco tu se mete numa enroscada. Aí você fala assim: ah, Deus, por que Deus está dizendo assim? Nem sei o que você está falando. Aí fala: ah, o diabo sujo. O diabo fala assim também: não sei o que você está falando. Tem guerra que às vezes a gente cria com a nossa própria mão. Mas há um quarto nível de guerra. São a guerra que as pessoas colocam a gente no meio delas. Você não pediu para entrar. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Daqui a pouco alguém te coloca no meio de um cenário assim. Sabe aquela frase assim: entrei de graça. Daqui a pouco você vê, você está no meio de uma guerra que você nem imaginava que você passaria por ela. Qual é a constância que une as quatro vertentes? Independente de qual seja o estilo da guerra, o Senhor está conosco para nos dar a vitória. O Senhor é aquele que garante. Tem guerra que Ele vai dar estratégia para a gente vai colocar a mão e vai ter vitória. Tem guerra que Ele simplesmente vai dizer para nós: não é com você. Guarde a espada. Guarde a espada. Porque sou eu que darei as estratégias e sou eu que cumprirei o que precisa ser cumprido através de ti. Para cada tipo de guerra, Deus tem um tipo de estratégia nova para a gente. Sabe o que Deus está dizendo? Acalma, respira fundo, descanse o coração. Pastor, eu estou com medo da guerra. Não precisa. Deus está usando esta guerra como pedagogia para preparar você para próximos níveis de vitórias e de grandes projetos. Ele está trabalhando, Ele está forjando, Ele está lapidando a gente. Você crê no que Deus está liberando para a tua vida esta noite? Tem um próximo nível que Deus preparou para cada um de nós. Se prepare, próximos níveis envolvem guerras também, mas também envolvem vitória. Capítulo 19, 1 Samuel. Davi agora está fugindo de Saul. Vence a guerra contra Golias e agora ele está fugindo de Saul. Ele vai à casa do sacerdote Aimeleque. E ele está correndo, fugindo de Saul. E quando ele chega, ele pergunta assim: tem uma espada aí para que eu possa me defender? Eu saí correndo, não consegui nem pegar a minha espada. Sabe o que Aimeleque diz para ele? A espada que você matou Golias está guardada aqui, enrolada num éfode, no quarto do sacerdote. Uau! Sabe o que é isso? Guerras são evidências e testemunhos que a gente vai usar logo ali na frente para dizer assim: eu já enfrentei muitas batalhas, está aqui o símbolo dela, mas eu não fui derrotado, eu fui vencedor. Deus me fez vencedor. Deus me fez vencedor. Deus me fez vencedor. Sabe o que Deus manda te dizer para acabar essa ministração hoje? Aquilo que era arma forjada para te matar vai se tornar arma de testemunho para a exaltação e glória do nome do Senhor. Davi vai contra Davi dizendo assim: eu vou usar minha espada e vou acabar com você. Davi lança a pedra, bate na cabeça de Golias e ele cai. Davi pega a espada de Golias, corta a cabeça de Golias. Aquilo que era arma forjada para destruir se tornou testemunho da glória, testemunho daquilo que Deus pode fazer quando Ele quer exaltar alguém. Talvez estão preparando para você cenários para tentar te parar. Não vão te parar, servirão apenas de testemunho. Pega a espada do testemunho e diga assim: eu já venci batalhas, eu já venci lutas e eu não vou parar. O Deus que me deu vitória em outras batalhas ainda está comigo para abençoar a minha trajetória. Vire
para alguém que está perto de você, diga para ele, te anime, diga para ele, te anime. Siga firme na tua jornada. Deus está usando a guerra apenas para preparar um próximo nível de coisas grandiosas que Ele tem para você. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Eu não sei como pessoas entraram aqui esta noite, Jesus. Talvez há soldados da jornada que entraram aqui cansados, enfrentando lutas e desafios, grandes batalhas em meio aos seus cenários. Mas o Senhor está nos encorajando esta noite, Pai. Encoraja-nos, dê-nos ousadia esta noite, para que nós possamos nos levantar. Onde todo mundo está tremendo de medo, nós vamos ficar de pé cheio de ousadia. Onde as pessoas estão dizendo, Ele não vai chegar, nós vamos dizer, Deus disse que nós chegaremos, e nós vamos seguir a nossa jornada. Onde as pessoas olham e dizem, quem é Ele? Ele não pode, Ele não tem, Ele não faz. Nós descansamos na soberania daquilo que Tu fazes sobre a nossa vida. Então somente nos encoraja, então somente nos encha de ânimo, virtude e graça, no nome de Jesus.